Agora sim, boa tarde. Boa tarde aos internautas também que nos assistem. Então, vamos aos recadinhos, né, de hoje. Primeiro, falando um pouquinho da internet, da nossa transmissão. A gente está com um sistema novo, né, então esse sistema ele foi alterado para que melhore a qualidade, né, do pessoal que assiste em casa ou que quer assistir depois, para que a gente tenha menos quedas nas transmissões e para que não tenha mais propagandas, né. Então, na verdade, a gente está na fase de adaptação, né, então ainda pode ocorrer alguma falha, né, a gente só orienta para que, se acontecer de travar ou de ter alguma queda, né, o pessoal que assiste de casa atualize a página, né, ou utilize um outro navegador. São algumas formas de melhorar, de acontecer de não travar mais, né, para continuar assistindo. E, claro, que tudo gera um custo, né, e a gente sempre, como sempre, vem pedir um apoio financeiro, né. Então, se alguém tem interesse de nos ajudar a custear esse novo sistema, né, quiser entrar em contato com a CEIU, ou até mesmo olhar no site da CEIU, ali tem também as formas de ajudar financeiramente, né, é o site ceiu.com.br. A nossa rifa, né, então, que ainda está à venda, né, a gente tem ainda algum tempinho para vender ela, para ajudar a casa, né, a se manter. A rifa está sendo vendida ali na lojinha, né, algumas pessoas que querem ajudar também podem levar o bloquinho para vender, é só se informar ali na frente, né. A rifa é R$5 por bilhete, mas são 2 números que a gente concorre, né, e são 3 prêmios para novembro, né. Então, o primeiro prêmio é a moto, o segundo prêmio é uma TV de LED, 32 polegadas, e o terceiro prêmio é um smartphone, né. Então, vale a pena, vamos comprar rifa, ajudar a casa, né, quem sabe um de vocês que vai ganhar, vai aproveitar depois os prêmios também. E o nosso fórum, né. Então, falta pouco, falta menos de um mês, né, a gente está ansioso para que chegue logo, né, todo mundo interessado em conhecimento, vale muito a pena, né, um evento de muita harmonia, muitas energias que a gente troca, né, conhecimentos, experiências. Nosso tema é o Homem de Bem, aprimorando o ser integral, né, dias 11, 12 e 13 de setembro, né, a gente tem uma programação toda no site já, e hoje vamos falar um pouquinho do Severino Celestino da Silva, né? Então, o tema da nossa palestra de hoje entra muito a ver com o que o Severino nos traz também de conhecimentos, né? A gente tem até na telinha aqui o Severino. Então, ele é professor na Paraíba, ele é de lá, ele vem de tão longe assim para compartilhar com a gente tantos conhecimentos, né? Estudioso de línguas antigas, né? Então ele conhece as línguas da antiguidade e ele desmistifica muitas coisas que foram interpretadas na Bíblia, né? Então, como a gente sabe que a Bíblia é de muitos anos, né? Muitas interpretações foram feitas já e ele desmistifica bastante coisas, né? Quem sabe depois até o André vai dar uma reforçada nisso, né? Vale a pena a gente também prestar atenção na palestra de hoje, né? Então a palestra é A Bíblia e as Religiões, com o André Nates. A leitura é com a Betânia e eu sou a Gabriele. Então, vamos agora fechar os olhos, enquanto a gente escuta a música, para se concentrar, se preparar. Querido Deus, Pai maior, obrigada por mais esse dia de vida, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, por essa oportunidade de estarmos aqui para aprender nessa casa que nos traz tantos conhecimentos, que nos oportuniza conhecer outras pessoas, que nos permite aprender e ajudar o nosso próximo. Obrigada, Senhor, pela saúde que nós temos, por esse corpo físico que nos permite estarmos aqui. Obrigada, Senhor, por tanto conhecimento, a espiritualidade. Obrigada pelas sugestões mentais, pelas intuições, inspirações, e que possamos estar de corpo e alma aqui presentes, né, abertos, para ouvirmos essa palestra de hoje, que ela possa nos envolver, que possa nos ensinar um aprendizado que nós possamos utilizar no nosso dia a dia. Que o André possa ser inspirado e ajudado, né, na palestra, para que ele traga informações que nós precisamos, que a leitura da Betânia possa ser clara, que nós possamos, então, iniciar os trabalhos de hoje. Que assim seja. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus.
Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, tanto no conteúdo quanto na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não lhes podia ter dado uma reforma mais radical do que reduzindo-as a essas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentando: está aí toda a lei e os profetas. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. A Bíblia, o Biblos, que representa uma condensação, uma encadernação de vários livros, é um livro considerado, não só por nós, independente da ramificação, cristãos em geral, como um livro sagrado, um livro de orientação, inspirado por Deus e por outros praticamente escritos, mas também é considerado, lembremos que o Velho Testamento, que denominamos, conhecido como Tanakh, pelos judeus, é o livro também sagrado deles, bem como também é considerado sagrado a história do Velho Testamento pelo islamismo. Mas hoje nós vemos ainda os combates ideológicos entre as devidas religiões, renegando a segundo plano as orientações morais que seus fundadores ou orientadores, ou aqueles que vieram em nome dessa inteligência maior, a qual damos o nome de Deus, estes seguidores que nós os somos, em diferentes épocas, em corpos diferentes, continuamos a nos degladiar através de palavras, brigando por ideias, por imposições, que não justificam a vivência desses grandes enviados. Isso é algo recente, mas também presente no passado, em várias épocas do desenvolvimento da civilização. Nas primeiras eras da igreja primitiva cristã, já mesmo entre os próprios apóstolos, encontramos divergências entre o Paulo e o próprio Pedro. À frente, nas doutrinas, nas elucidações paulinas, Paulo de Tarso irá encontrar algumas interpretações diferentes quando lemos a Epístola de Tiago. Veremos ali diferenciações entre os dois em pormenores que aparentemente para nós, quando não estudamos, porque somos muitas vezes religiosos, católicos ou protestantes no sentido geral das outras religiões que surgiram por volta de 1500, ou somos não por estudo de teologia ou por uma convicção de estudo de história das religiões, mas sim porque fomos educados, fomos condicionados desde o nosso berço a sermos assim. Nossa aceitação religiosa é mais emocional do que realmente racional. E isso tem sido o motivo de várias guerras denominadas santas, diminuindo a grandiosidade do Cristo. Lembremos que após o primeiro século, porque Paulo já demonstra através das suas cartas, chamadas epístolas, que ele esperava a vinda do Cristo imediatamente, na presente vida dele, naquela encarnação. Aos poucos nós vamos verificando ali, está lá na Boa Nova, no Novo Testamento, que ele vai percebendo que isso não vai acontecer à medida que ele envelhece. Ao chegarmos no século II, no segundo século da nova era, já os religiosos não têm mais essa ideia que era a esperança do primeiro início da era cristã, da vinda do Cristo imediatamente. Começam a surgir várias ideologias com interpretações diferentes daquelas passagens. Muitos ainda esperam
a vinda de um reino físico, como se o Cristo viesse, por fim, colocar, se impor a sua força, que é moral, através de uma força física. Começam-se as grandes discussões. Temos já igrejas formadas nesse segundo século. Já há princípios de denominações como bispos, mas as igrejas cristãs são independentes. Não possuem uma liderança única. Estão agora em várias partes da região da Palestina, na região da Grécia, e por aí vai, naquele pequeno mundo para os olhos atuais. Estão eles agora a discutirem não sobre as lições morais do Cristo. As discussões que se iniciaram no segundo século cristão primitivo são os mesmos que acontecem milhares de anos depois. Discute-se a divindade do Cristo, uns prós e contras, alguns afirmando que o Filho, Jesus, e o Pai, Deus, são a mesma substância. É o princípio da ideia da trindade, que somente será oficialmente aceita em torno de 1 a 2 séculos depois. Não é uma unanimidade a ideia da trindade. Ário coloca que Jesus, ele é uno, sim, com o Pai, conforme está nas Escrituras. Eu sou uno com meu Pai. Mas também Jesus fala que os apóstolos e seus discípulos deveriam se tornar unos. Nenhum momento fala que ele é Deus. E Ário, então, por volta do segundo século, coloca-se nessa posição, que ele é uno em amor, em vontade com o Pai, mas não é a mesma substância. Jesus não é eterno, no sentido de que não teve um início. É excomungado por um concílio, na verdade, um sínodo, que é uma reunião das igrejas localizadas, se não me engano, em Alexandria, naquela época. Em Alexandria, por ser mais forte pelo bispo Alexandre, a posição de que haveria uma divindade em que Jesus, inclusive, teria um corpo de uma substância diferenciada do corpo humano comum, ganha em votação e renegam aquela ideia de Ário, mas que já está extremamente assimilada por outros cristãos. Então temos nesse momento duas facções somente neste conceito se dividindo. E vai haver uma grande disputa durante alguns séculos a respeito disso. Pasmem vocês. A discussão que se atrela na igreja primitiva cristã nada tem relativo aos valores morais. Se discute se Maria, se Jesus nasceu ou não inconcebível, ou seja, por meios diferentes da concepção comum, se teria ou não um corpo diferenciado, se teria ou não sentido dores na cruz. É uma discussão, talvez para vocês que não tenham estudado essa questão teológica, e talvez tenham visto através de filmes recentemente, como a discussão de que se Jesus teria casado ou não com Madalena, teria ou não filhos, é uma discussão que perdura já há alguns séculos. Quando surge, mais ou menos no ano de 325, onde o imperador romano Constantino se converte ao cristianismo, resolve então convocar aquelas variadas igrejas que têm poder autônomo, independente, apenas havendo algumas alianças, como por exemplo, já o bispo de Roma dominava ou definia algumas regras numa aliança com outras igrejas. Mas havia também o Oriente, que era mais forte as igrejas cristãs que as ocidentais naquela época. Constantino chama-os para um concílio, o concílio de Niceia, para poder botar fim a algumas discussões, porque para ele era interessante, como imperador, ter uma unidade de fé. Para ele era interessante que fosse aprovado a divindade de Jesus, para que
como ele havia recentemente dominado o Império Oriental, mas que não era muito bem quisto, porque o conquistador nunca é bem-vindo, né, pelos aqueles que moravam lá, pretende divinizar Jesus, apoiar esta facção, que não é formada, é formada por teólogos, como a outra também. Há uma discussão de grandes, de intelectuais na época. E havia, inclusive, a discussão das igrejas entre elas, era qual seria o dia da Páscoa. Enquanto a Aliança de Roma definia o domingo, que é o que perdurou para nós, por tradição, muitas do Oriente celebravam junto com a Páscoa judaica. Lembremos que os primeiros cristãos eram judeus. Paulo de Tarso era um fariseu. Então, há uma tradição judaica no cristianismo presente. Mais tarde, agregando-se judeus que considerados gregos, mas eram judeus gregos na região da Grécia, vai se assimilar certos conceitos romanos. A data de Natal foi colocada acima de uma data que era de deuses pagãos, com o objetivo de neutralizar aquele culto, que era considerado paganismo. Pagão vem de camponeses, rústico, porque no Ocidente a maioria da população vivia nos campos. E aí nesse concílio se definiu, por fim, a Páscoa, no domingo, que perdura até hoje. Se excomungou as ideias de Nestor, de Ário. Se definiu, então, que havia uma divindade do Cristo e não se poderia mais discutir sobre isso, a título de ser excomungado. Se definiu credos. Então, ser membro de uma igreja não era mais questão de você seguir os ensinamentos morais do Cristo, mas sim se você obedecia ao credo estabelecido e se aceitava a autoridade do bispo de sua região. Mais tarde, um século e meio depois, outros concílios vão definindo, tornando mais rígido aquela forma de pensar. Vai se coibindo a liberdade de expressão, que era, como vocês podem ver na história, muito rico até então. Vai surgir no século já XI, já o domínio, vocês veem que há um domínio político. Constantino, lá no ano de 300, se torna cristão, utiliza da sua força política para influenciar decisões religiosas. Não sabe ele, né, que mais à frente a religião dominaria os imperadores, definindo quem ou não teria a coroa. E no século XI, apegados já a nós, nessa cultura do que o importante era o exterior, muito fruto que? Também do judaísmo antigo. Os fariseus cultuavam o quê? E Jesus veio reclamar deles? Sepulcros caiados, ou seja, se apegavam muito ao exterior, às práticas exteriores e muito pouco à mudança dentro de si. Acabamos nós desvirtuando também os ensinamentos do Cristo e fazendo também a mesma coisa. Alguns com interesse próprio, outros aceitando, porque assim estava definido. Porque era a lei. Surgem as cruzadas no século XI. Porque muçulmanos invadem Jerusalém e tomam a cidade santa. Em nome de Jesus, vai-se a espada. Não se lembrando que quem fere com a espada será ferido. Embanha a tua espada, Pedro, diz o mestre. Vão ao massacre. Algumas guerras santas, chamadas de cruzadas depois, pelo símbolo da cruz em suas roupas de guerra. Em 1200 já, os cátaros, que existiam pacificamente nas regiões do sudeste da França, que era um povo, uma população, uma cultura que acreditava na reencarnação, dentro da sua interpretação, porque a reencarnação é um conceito presente em todo o planeta, em diferentes épocas, com interpretações diferentes, mas presente. Inclusive o judaísmo
possui a reencarnação como crença. A Cabala ou Cabalá, que vocês já devem ter ouvido falar, que uma época foi o modismo de grandes astros e estrelas, ela é o ensinamento esotérico, místico do judaísmo, aonde os rabinos atuais, claramente falam do conceito da reencarnação, que recebe um nome em hebraico. E falam das transmigrações das almas, da necessidade de retornar a outros corpos para evoluir, para se aprimorar, para cumprir, conforme eles, a missão e a fé deseja do ser humano. Talvez vocês não sabiam disso. Então, estamos ali, os cátaros que acreditavam na figura de Jesus, não na Trindade, praticavam grandes, por levarem a sério, não aceitarem o quarto evangelho de Lucas, naquela época, por estudarem principalmente o evangelho de João, por não aceitarem a autoridade de Roma como autoridade máxima, por praticarem serviços sociais em sua localidade, serem bem vistos pela população local por causa disso. Mas por não seguirem essa autoridade política na época de homens que queriam poder, nada a ver com o cristianismo, mas que usavam indevidamente o termo cristão, dizimam, solicitando uma cruzada contra eles. Mais tarde, o resto dos cátaros são banidos pela então terrível Inquisição. Mas a Inquisição católica, não só ela matou, mas mais à frente, aqueles que vão surgir para reformar, trazer à tona de volta o cristianismo, as suas bases humildes, primitivas, de encontro ao ensinamento moral, porque todos os grandes teólogos hoje, sejam cristãos ou judeus, consideram a Bíblia com um enfoque literal, mas um enfoque moral acima disso. Quem de nós hoje vai ser louco de querer interpretar literalmente uma parábola do Cristo? Sabemos que é uma parábola, que deve ter uma interpretação moral, não literal. É uma história para se buscar um fundo de aprimoramento. Então, em volta de 1100, diante de toda essa situação de desgastes, de luxúria que aconteceu, de monarcas usando a religião para adquirir mais poderes, de autoridades eclesiásticas procurando não mais seguir o Cristo, mas de ter também poder, ou seja, uma briga de poderes entre nós. Surge na cidade de Lyon, em 1100, um comerciante muito rico, que vou buscar aqui o nome para dizer para vocês, Pedro Valdo, que havia chegado a ele uma pequena transcrição no seu linguajar, no seu idioma, do Novo Testamento. Quando ele leu aquilo, porque até então a Bíblia era para ser lida somente no latim. Por volta do século IV, mais ou menos, São Jerônimo é solicitado pelo Papa para traduzir a Bíblia para o latim. Ela havia sido traduzida para o grego por 72 anciões, conforme a história nos diz, vindo 6 anciões de cada tribo de Judá e de Israel. Traduziram ao grego. E do grego havia necessidade agora de traduzir para o latim, que era o idioma, considerado culto para então. Esse idioma, que é conhecido, essa tradução que é conhecida como a Vulgata, ela é a base de muitas traduções posteriores, mas só vão ocorrer 1000 anos depois. Porque até então foi definido pelas autoridades que não poderia ser traduzida. Não poderia ser lida senão no latim. Ou seja, há pouco tempo era assim também ainda em muitos países católicos. Não faz tantos séculos, talvez décadas. Não se entendia nada. Se ficava à mercê de uma interpretação da autoridade que estava lendo.
Mas houve um período que nem interpretar se podia. Era uma heresia se interpretar a Escritura. Ou resumindo, se entrava meramente num ritual. Não se entendia nada, mas porque se foi e se leu que era considerada a língua sagrada, mas era o latim. A língua original da Bíblia, do Velho Testamento, é o hebraico. 1 ou 2 livros em aramaico, um dialeto da região que teve influências do hebraico. O Novo Testamento, que até então se considerava pelos historiadores escritos em grego originalmente, há indícios atualmente de grandes pesquisadores de que, na verdade, os apóstolos escreveram em hebraico e aramaico, através dos manuscritos do Mar Morto. Tem se estudado isso. Faz sentido, porque se lembrarmos da parábola do bom samaritano, lá está explicando por que um judeu não gostava de um samaritano. Mas para um judeu não precisaria explicar isso. Aparenta, conforme o historiador reflete, que na tradução, ora, o aramaico e hebraico, o primeiro novo evangelho, os primeiros evangelhos foram escritos para judeus. Não havia necessidade de se explicar algo que era nítido. É como se fosse explicar para um torcedor de futebol por que não se dá bem com um outro time adversário. Não havia necessidade. Parece que o tradutor, para que chegar o evangelho a novas pessoas de não origem judia, explicou a situação. O samaritano não era bem visto. Então temos que esse comerciante vendeu metade dos seus bens aos pobres e ficou apenas com uma pequena quantidade. E transcreveu toda a Bíblia para o seu idioma. Arrecadou vários discípulos e começaram a divulgar o evangelho no seu linguajar para entendimento. Obviamente foram excomungados. Então vai surgir, alguns séculos depois, já estaremos talvez no século XIV, John Wycliffe, que foi um professor da Universidade de Oxford. Ele era um teólogo, uma pessoa extremamente instruída. Os seus manuscritos, as suas interpretações tiveram uma influência grande. Ele trabalhou muito para uma reforma da igreja. Obviamente foi muito perseguido. Mas os seus escritos tiveram influência depois em John Hus, que, de temperamento um pouco mais exaltante, começou a trabalhar para reformas na sua região, na região da Boêmia. Foi preso e condenado à morte. Foi queimado vivo. Diz a história, as lendas, que ao ser queimado ele havia proferido, porque Hus quer dizer ganso. Vocês queimam um ganso hoje, mas daqui a 100 anos virá um cisne e esse vocês não poderão queimar. Coincidentemente, 100 anos depois, 102, 104 anos, surgem na Alemanha, 1517, se não me falha a memória, Martin Lutero, aonde vai se iniciar a chamada reforma, mas que vocês veem tem uma semente de séculos anteriores, influenciadas por esses bandeirantes da reforma cristã. Sua influência é extremamente grande quando ele quebra, a princípio querendo reformar o catolicismo, mas acaba-se diante das circunstâncias, quebrando, desligando-se da autoridade romana, do Papa, traduz a Bíblia, graças agora também à invenção de Gutenberg, traduz a Bíblia para o alemão, e tem uma grande influência. Tem apoio dos senhores feudais, dos príncipes alemães, óbvio, porque havia o interesse de retomar o poder. Havia muitas terras da igreja, e era interesse da nobreza também passar a mão nisso. Nós temos que ter ideia dos motivos históricos, muitas vezes, que estão ali, nas entrelinhas. De Martin Luther há uma influência grande no famoso João Calvino, um francês. Ele é novo, contemporâneo de Martinho Lutero.
e começa a escrever várias confrontações com o poder católico. Sai, então, vai para Genebra a fim de não ser preso. Em Genebra se estabelece. Porém, esses grandes reformadores, e não podemos esquecer que na Inglaterra houve, através de Henrique VIII, o surgimento da Igreja Anglicana, que nada mais foi, voltamos a Constantino, mais de 1.200 anos atrás, quando Henrique quis separar de sua esposa, porque ela não teve um filho homem, o Papa ali negou. Ele se revoltou e resolveu quebrar com as autoridades católicas. Montou a Igreja Anglicana para poder mudar essas normas. Ou seja, temos de novo o poder político influenciando determinações religiosas. E vice-versa. E vice-versa. Mas esses reformadores não foram positivos para se quebrar esse gelo mental que nós nos encontrávamos, mas eles vinham de uma cultura secular. Havia-se aprendido que uma heresia tinha de pena a morte. Está ali as cruzadas, as inquisições que aconteceram, a Inquisição portuguesa, espanhola, que foi terrível. Mas depois eles próprios, os reformadores, montaram suas inquisições. Calvino mesmo teve um desafeto com um médico chamado Servet, que foi um grande cientista e estudou também religião. E ele se pôs abertamente contra a Trindade, a ideia da Trindade, de que Deus, Jesus e o tal Espírito Santo são manifestações de uma mesma divindade. Foi extremamente criticado por Calvino, ao ponto de que Calvino achou que ele havia lançado um livro, Calvino, e achou que Servet estava indo de encontro a ele. Coincidentemente, o livro dos dois coincidiu muito a publicação. Era tão a raiva de Calvino que ele chegou a ponto, se um dia ele pisar em Genebra, nós o prenderemos e com certeza não sairá daqui vivo. Antes mesmo de Servet, já havia, mesmo na Inglaterra, entre os anglicanos, muitos padres foram mortos, outros obrigados a assistir missas protestantes. Os próprios protestantes, como Calvino e os calvinistas montavam comissões que julgavam heresias e condenavam a morte também. Os nobres tinham muito interesse nisso, porque a primeira perda do herege era perder os bens. Óbvio que a monarquia, que estava agora assim, com a nobreza, com a religião, tinha interesse nisso. As inquisições perdiam totalmente o juízo. Era muito comum a sentença nas inquisições católicas, para servir apenas de amostra, um dos indícios que a pessoa era herege era tomar banho. Ela não tomava banho, porque quem é limpo não precisa tomar banho. Então hoje estaríamos nós em situação muito preocupante nos tempos atuais. O porquê que eu estou falando isso? Para vocês verem que nós não podemos nunca achar que somos donos da razão. O que nós acreditamos que é um fato, que é uma verdade, agora, aqui, nesse momento, pode não sê-lo daqui a 100 anos. Pode ser até ridículo a nós mesmos, quando estivermos encarnados lá na frente, ou a outras pessoas, a civilização em geral, na sua evolução. É muito relativo o que consideramos verdade hoje. Existe uma essência ética. É isso que a Bíblia tem, a gente deve buscar. Essa essência ética. Mas é preciso ver que algumas coisas presentes lá são leis transitórias relativas ao povo que lá vivia. Fazem parte daquela cultura. Porque a Bíblia, além de ser um livro religioso, é um livro histórico de um povo, de uma determinada época. Isso é fato, a gente precisa ver dessa forma. Mas vamos chegar lá.
Então, o que acontece? Nós vamos lembrar o massacre de São Bartolomeu, por volta também de 1500, próximo de 1600, onde dizimaram milhares de protestantes. Num ato de traição, que havia uma norma de paz e foi uma armadilha. Mas o que eu quero dizer é que de ambos os lados aconteceram massacres, aconteceram violências em nome de Deus. Em nome do Cristo. Mesmo aqueles que vinham agora com uma ideia nova não era uma liberdade. Eles queriam, apenas saiu a infalibilidade papal, porque eles não aceitavam, né, a autoridade do Papa, para a infalibilidade da Bíblia. Há um termo para isso, que me falha o nome, inarrediência. Ou seja, o que é isso? Considera-se a Bíblia, as letras que ali estão, as palavras, inspiração direta de Deus, indiscutível. A Bíblia que nós temos é exatamente a original. Não pode ser discutível, porque ela se manteve pura. Isso não é verdade. Nós vamos ver, se nos der tempo suficiente, nesse exato momento. Primeiramente, não precisa nem falar outro idioma. Mas quem tem hoje, quase todos, tem um DVDzinho em casa, ou tem uma TVzinha a cabo, vai lá e bota um filme no idioma, no português brasileiro, e bota a legenda em português. Vocês já vão ver ali que muitas vezes o que o ator fala não condiz com o que está escrito na legenda. Há uma semelhança de ideia? Há, mas não é exato. Então, do que deduzimos isso? Qualquer tradução sempre está sujeita à interpretação do seu tradutor. Não há como fugir disso. Sempre será. E o que acontece com a Bíblia, então? A Bíblia, ela era hebraica, foi traduzida para o grego, para o latim, e depois começou a ser traduzida para todos os idiomas, se traduziu para o alemão, e muitas vezes, uma das Bíblias, se eu não me engano, uma das mais bem aceitas, que é uma inglesa, que foi traduzida em 1600, foi usada como base depois, essa Bíblia inglesa, para outros idiomas. Ou seja, há um telefone sem fio, sabe aquela brincadeira do telefone sem fio? Muito imenso. E já começa na primeira transcrição do hebraico para o grego. E o grego vai ser a base. Ainda hoje nós encontramos algumas Bíblias traduzido do original, do grego e do hebraico. Mas vocês vão ver agora como é difícil traduzir alguma coisa assim. Hoje, como a China está no auge, muitos de nós já conhecem como é que é a escrita chinesa, o mandarim. Cheia de símbolos. É diferente da nossa forma de escrever? É. E tem um detalhe. Os símbolos chineses não representam simplesmente uma fonética, como nós. Para nós, do português, o A é um A. Tem som de A. O símbolo chinês é uma ideografia. Ela representa uma ideia. O hebraico era a mesma coisa. Naquele tempo, aliás, séculos, milênios atrás, quase todas as escritas tinham um sentido ideográfico, ou seja, era um símbolo de uma ideia. E palavras se formavam com um conjunto de ideias. Se formavam novas expressões, novas palavras, novas ideias, se juntando símbolos, ideias. Deixa eu ligar aqui. O Lota bota aquele primeiro slide para mim. Ah, devia ter me falado agora, então eu fiz alguma coisa errada. Tenta ligando para mim, isso eu vou falando. Não apareceu. O que acontece? Nós temos lá, na tradução, até lá para o latim, a palavra religião. Religião é uma palavra que não existe no hebraico. Ou seja, não existe no Velho Testamento, no Tanakh dos judeus. Tanakh é a palavra para representar o Velho Testamento. Até nisso, coincidentemente,
a Bíblia dos judeus, vamos dizer assim, são 24 livros, enquanto a nossa tem mais. Claro, temos o Novo Testamento. Mas os católicos têm mais livros que os protestantes. Ou seja, há livros que não foram aceitos pelos protestantes, foram aceitos pelos católicos. Por quê? Porque alguns livros não são da época antiga, foram escritos em grego diretamente, considerado como inspiração na época por Deus. Considerado pelas autoridades da época como livros, então, também inspirados divinos. A palavra dat, não sei se a pronúncia é assim, mas faremos literalmente, significa praticante. No hebraico, no sentido que está no Velho Testamento, representa aquele que pratica as leis do Torá. Torá é o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Tem 613 normas lá. Então, é aquele que pratica os ensinamentos de Deus. O termo embaixo, vocês estão vendo? Dat, que sai o i, representa conhecimento. Então, é aquele que pratica o que conhece. Quando traduziram isso lá no latim, Jerônimo traduziu para religare, que nós traduziremos no português para religião. Realmente, o religioso é aquele também que pratica as normas da sua religião, como o dat também, que pratica o quê? O judaísmo. Parece semelhante, mas tem uma questão filosófica muito diferente. Religare quer dizer voltar a ligar aquilo que se desconectou. E nós costumamos falar, religião é voltar a se ligar a Deus, mas para o judeu isso não existe. Para o estudo deles da Torá, isso é inconcebível filosoficamente. A criação nunca esteve desligada de Deus, senão não existiria. Olha o fundo e olha o que nós perdemos na tradução. Parece uma coisa banal, se a gente ficar só na primeira interpretação. Mas quando vamos para a teologia, para um estudo profundo da questão, se leva a essas questões. Que gera o quê? O que gerou, que eu falei para vocês no início? Um monte de divergências, de briga entre os próprios cristãos, do que quer dizer aquilo, do que quer dizer aquilo outro. Próximo slide. Os livros da Bíblia possuem nomes diferentes para nós cristãos do que para o judaísmo. No judaísmo, os títulos dos livros pegam a primeira palavra ou a primeira palavra que aparece mais forte para dar nome ao livro. Isso aqui é uma grafia hebraica. Vem que são símbolos. Se lê da esquerda para a direita, como o árabe. E isso aqui é o nome do primeiro livro da Bíblia. Bereshit, não sei se é assim pronunciosa, que é a nossa Gênese. Sua tradução correta é no princípio, ou em princípio, que é a primeira parte da Gênese. Em princípio, Deus formou. O que acontece nisso aqui? Para vocês terem ideia de como nós perdemos coisas. Cada símbolo desse representa uma ideia. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 símbolos. O primeiro, da esquerda, da direita, perdão, é que eu estou ao contrário, né? Da direita para a esquerda, é o oposto da nossa forma de escrever, representa casa. Mas essa casa não é só uma casa física. Pode ser uma casa no sentido de família, de dinastia, de povo. Como vocês veem na Bíblia, na tradução. Casa de Davi, casa de Judá, casa de Israel. É esse símbolo. Depois, os estudiosos judeus falam que a segunda, a terceira e a quarto símbolo formam uma palavra, se você separar elas. Rosh, que é cabeça, direção, comando. Cabeça, na época, para os hebreus, simbolizava também quem estava no comando. Quando traduziu-se para o grego, se perdeu isso. Porque cabeça para os gregos não é comando. A terceira e a quarta é um símbolo muito interessante para vocês verem outra dificuldade da tradução do hebraico.
forma duas palavras. Como é que pode, né? Ish e Esh. Esh. Ish, homem, e fogo também. É porque no hebraico não há vogais. Então as duas palavras que são diferentes se escrevem da mesma forma, mas a pronúncia só se diferencia na pronúncia. E aí, por causa disso, há um montão de traduções erradas ao longo da Bíblia. Se pensava que era uma coisa e se era outra. Porque às vezes não se olhava o contexto. No hebraico tem que se olhar o contexto do que está acontecendo para entender a sua formação. E aí nós perdemos, porque o homem é o elemento principal da criação. E há um pacto de fogo com Deus em algumas passagens. Há uma simbologia só nessa palavra aqui, na hora que um teólogo foi estudar as simbologias que estão, simbologias que encaixam umas com as outras, na primeira palavra da Torá, que nós perdemos na tradução, só para termos uma ideia. E ao final, a primeira, a segunda e a última formam o termo aliança, que representa a aliança de Deus com Abraão. Ou seja, a pessoa que escreveu inicialmente a primeira palavra, no início do livro sagrado, ela tinha a intenção de transmitir uma simbologia muito maior do que no nosso português dá a entender no princípio. Ela representa, nessa palavrinha, muita história que está por vir nos outros livros. Nós perdemos isso com a tradição. Isso nós temos que ter consciência para não cairmos o que acontece hoje com muita gente, de que o que está escrito é aquilo e não se pode discutir. A próxima. Esta outra é muito interessante, porque em Mateus e Marcos há uma hora que Jesus vai ali à casa de um senhor chamado Simão o leproso. Cara, a lepra era uma coisa abominável para os judeus. Eles ficavam excluídos da sociedade. Acontece por uma falha de tradução, olha só. Estão vendo? Uma representa leproso e esta representa oleiro, fabricante de vasos. E na sequência que fala Simão, o leproso, surge uma mulher trazendo um jarro. Ele estava na casa de Simão, o fabricante de vaso, não do leproso. Porque nenhum judeu aceitaria um leproso no meio da cidade, permanecer na sua residência. Eram todos banidos da sociedade. E isso aconteceu, só estou dando alguns exemplos porque é muita coisa, para vocês terem ideia da dificuldade de tradução. Pode desligar para mim, acender as luzes aí novamente. Essa é uma das dificuldades de tradução, tá? Para vocês terem ideia. Outras famosas. É mais fácil um camelo passar num buraco da agulha. É a mesma coisa, a palavra camelo, por não ter vogais, foi traduzida como camelo, mas poderia ser traduzido como corda. Qual é a palavra que tem mais sentido no contexto da frase? É corda. É mais fácil uma corda passar no buraco de uma agulha, porque era difícil, né? Do que um rico entrar no reino dos céus. Então, várias traduções nesse sentido. Eunuco, tem em Atos lá, o Filipe encontra um eunuco que está indo até tal cidade orar a Deus. Mas a palavra eunuco, por causa, de novo, das vogais, também poderia ser crer em Elohim, que era Deus. E faz mais sentido. Ele encontrou um crente em Elohim que estava indo a tal cidade orar a Deus. Então tem várias questões. Nessa tradução, o que acontece? Nossa, o português tem trocentas traduções diferentes. E aí os tradutores vão fazendo, tentando, achando que estão melhorando a tradução, colocando palavras mais atuais, né? Só um trechinho para vocês terem ideia. A Bíblia na linguagem de hoje, de 1988. Juízes, capítulo 3. Um termo que eles botaram na tradução de hoje. Realmente fala isso?
mas não com essas palavras. Aí os empregados chegaram e viram que as portas estavam trancadas. Então pensaram que o rei tinha ido ao banheiro. Né? Não tem esse termo lá, o termo usado original. A ideia é a mesma, mas assim, o que eu quero dizer, aos poucos vai se desvirtuando. E aí nós vamos para algumas questões mais delicadas. E eu vou ter que pular alguma coisa, porque senão não darei tempo, né, do recado. Há umas discrepâncias, vamos dizer assim, que nós temos que analisar. Isso é a questão das traduções, é uma coisa. A outra, para nós vermos, o Deus de Jesus e o Deus, muitas vezes, presente no Velho Testamento. Em Samuel, capítulo 24, o Deus, Yahvé, Jeová, castiga Davi. Davi resolveu fazer um recenseamento, e isso era uma heresia, porque então ele duvidava de Deus para cuidar dele, para manter tudo seguro. Então ele se arrepende e pede perdão a Deus, mas Deus fala o seguinte: te dou 3 opções, tu vais ter que ser castigado. E aí ele escolhe a peste, que aí ia só durar 3 dias. É dizimado 70 mil pessoas. E aí, olha só, o próprio Davi está lá, na Bíblia. Fala o seguinte para Deus: vede, Senhor. Por sinal, Senhor é um termo também traduzido. Eles usam sempre Deus, não existia Senhor. É porque no grego, Deus e Senhor muitas vezes está unido. Mas no hebraico há uma palavra para Deus e uma palavra para Senhor. Não existe a palavra Senhor. Mas talvez na tradução do grego, porque eles tinham uma tradição de não usar o nome de Yahvé constantemente, tenham resolvido utilizar a palavra grega que significa Senhor. Vede, Senhor, fui eu quem pequei. Pô, o Davi está falando. Eu é que sou o culpado. Esse pequeno rebanho, falando das pessoas, do povo dele, porém, que fez eles? Ou seja, Davi parece ter mais justiça do que o próprio Senhor ali, naquele trecho. Em outra, em Deuteronômios, fala o seguinte: quando chegares a uma cidade para combatê-las, se eles não aceitarem a paz, a todo varão que nela houver, passa fio à espada. Só salva as mulheres, as crianças e os animais, que viravam escravos. Porém, um pouquinho mais à frente, se for uma cidade mais longe, aí não. Nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Mata tudo, então. Esse é Deus falando. Em outra, no Êxodo, cada um tome a sua espada e mate cada um a seu irmão. Porque ali é uma passagem, se não me falha a memória, em que houve idolatria. Porque os hebreus vinham de séculos misturados com outros povos, no Egito, povos da região, e tinham realmente a utilização de várias, às vezes, está lá na Bíblia, não só antes de Moisés, depois dele, culturas, às vezes, erguendo altares para outros deuses. Então havia, de vez em quando, uma matança geral ali, daqueles que eram os hereges, os idólatras, né? Entre os próprios judeus. E aqui diz nessa passagem que 3.000 foram mortos, porque o Senhor não perdoa. Samuel, que era vidente de Deus, vidente era o mesmo que profeta, está lá literalmente escrito, vidente era o que hoje chamamos de profeta. Samuel, que era vidente, nessa parte em que, porque Saul, foi mandado matar todo mundo, e ele não matou, ele deixou o rei Amaleque vivo, da cidade de Amaleque vivo, e ainda pegou uns animaizinhos melhores ali, para depois sacrificar a Deus, sabe? Então foi um negocinho que ele resolveu fazer assim, bem esperto. E Deus ficou muito irritado por causa disso. E aí Samuel, que era o vidente de Deus, foi lá reclamar, mandou chamar o rei inimigo que estava em cativeiro. Quando chegou, puxou a espada e esquartejou ele na frente do altar de Deus. Aí Deus ficou satisfeito com aquilo. Não é? Pois sendo que Deus também tinha falado, né? Porque Saul não obedeceu, mata a todos. Já os amalecitas que invadiram ali os hebreus, eles tomaram todas as mulheres que ele achava.
mas não mataram ninguém, levaram todos cativos. Parece que os outros povos às vezes eram mais humanos do que os próprios judeus, em alguns casos. Nós temos que ver o contexto. Na época, isso é até tribal. Até nós podemos pegar a história, a sociologia das tribos aqui da América. Era comum você matar toda a tribo inimigo, para não sobrar um, para depois vir se vingar. O que se fazia, ou se faz ainda, né, nos sertões, quando há brigas de família? Não se deixa nenhum, nem filho pequeno. É um princípio, é um resquício bárbaro de outros tempos. Por quê? Porque quando ele crescer, ele vai vir nos matar, em vingança. Então vocês têm que ver que aqui nós temos que entender que é uma história de um povo bárbaro ainda, que muitas vezes coloca as suas diretrizes na boca de Deus para justificar e para dar poder ao que está à frente. Isso acontece ao longo, não posso narrar tudo, ao longo de vários trechos. É só pesquisar para ver. E há alguns problemas de sequências, como as pragas do Egito. Porque em Êxodo diz assim, todos os animais dos egípcios pereceram. Deus deu uma praga, né? O faraó não quis libertar os judeus, vou mandar uma praga para esse cara. Mandou e matou todos os animais. Aí mais à frente, quando eles estão em perseguição aos hebreus, é muito engraçado. Os egípcios perseguiram todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros. Caramba, mas não morreu todos os animais antes? Como é que agora surgiu o cavalo? Não estou aqui desrespeitando, estou colocando pontos para quê? Para que a gente não caia num fanatismo. Porque o importante não é o literal da Bíblia. É a essência ética que ela tem. E ela tem mesmo no Velho. Vou pular alguns trechos para dar um entendimento. Falei de um monte de coisa carnificina para vocês, né? Agora olha só o que tem também no Velho Testamento. Deuteronômios. Deus é a verdade e nele não há injustiça. Justo e reto é. Faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro. Como você... Isso está no Deuteronômios, Velho Testamento. Como você vai casar com aquelas outras diretrizes, colocada antes de passa o fio a todos? Não bate. Então nós temos que saber diferenciar a essência do histórico. Aquilo lá não tem nada a ver com isso aqui. E não estamos nem no Novo Testamento, em que Jesus fala da outra face. Amai os teus inimigos. Esse é o Deus verdadeiro. Em Ezequiel, muito interessante. Juro, aí é Jeová falando. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que não quero a morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. E aí, vamos ao novo, Lucas. Amai vossos inimigos, e sereis filhos do Altíssimo, o qual é benigno até para os ingratos e maus. Ou seja, ele perdoa os ingratos e maus. Mas não é o que a gente vê na boca de muitos profetas do Velho Testamento. Em Ezequiel, novamente, é a mim que pertencem as vidas. O Jeová está falando a um dos profetas. A vida do pai e a vida do filho. Ora, é o culpado que morrerá. Após cometer abominações, ele deve perecer, e seu sangue recairá sobre ele. Ou seja, vemos uma atenuação na forma até anterior, lá nos 10 mandamentos. Visito a iniquidade dos pais nos filhos. Aliás, a tradução está errada. Até a terceira e quarta geração. É na terceira e quarta geração. Naquilo que eu mostrei para vocês. Tem um princípio reencarnacionista. Na terceira e quarta, denomina que a mesma pessoa volta ao seio da família para sofrer as consequências do seu erro. Na terceira e quarta geração. Que condiz que, ora, é o culpado que morrerá. Mas quando você bota da terceira, você está colocando que os filhos, netos pagarão pelos erros do pai. E há uma em que Deus bota 3 anos de fome para o povo, por causa de um erro de Saul, primeiro rei. Eis que já não era mais rei,
Mas veio ali o castigo atrasado. É o Davi que está já reinando. E aí o Davi fala, mas por quê? Porque ele cometeu tal erro. E aí Davi chama o povo que ele tinha massacrado, Saul, que não era para massacrar. E aí oferta 7 netos de Saul para serem enforcados. Quando enforca, acaba a fome. Cara, que Deus é esse? Não condiz com esse mesmo Deus em Ezequiel. Perguntais por que não leva o filho à iniquidade do pai? É que o filho praticou a justiça. É o pecador que deve perecer. Nem o filho responderá pelas faltas do pai, nem o pai pelos do filho. Velho Testamento. Terei eu prazer com a morte do malvado? Falou o oráculo do Senhor Jafé. Ou seja, e aí? Onde está a verdade? Aí é preciso separar a essência moral dos acontecimentos históricos. Ora, claro que muitas vezes a pessoa que estava no comando se usufruía de certas situações. Nosso tempo está esgotado. Teria outras situações para colocar. Peço que estudem, procurem mais coisas. Ao final, fiquemos com um homem, Mahatma Gandhi. Era um hindu. Não era cristão. Mas, certa feita, ele falou, se houvesse de se perder tudo o que está descrito na Bíblia, se ficasse somente, né, os dizeres do Cristo, né, no Monte lá das Oliveiras, nada se perderia. Tudo estaria completo. Porque ele, mesmo não sendo cristão, viu a essência ali por trás. Ao contrário de muitos que se apegam literalmente às coisas. Falam de leis que estão no Velho Testamento. Uma pena que eu não pude falar sobre reencarnação mais, mas tem tanta obra falando já sobre isso, reencarnação na Bíblia. Há Bíblias, eu preciso falar esse trechinho, que constam que Moisés diz que Jeová falou, não te consultarás com necromantes e adivinhos. Necromante era um cara que realmente consultava os mortos, mas eram práticas de magia, se pegava caveira, ia no cemitério, fazia alguns elementos mágicos para entrar em transe. Ou seja, tinham rituais oriundos de vários povos, egípcios e tudo. E o Moisés tentava o quê? Tirar essa tradição. Mas espírita, por acaso, pega a caveira, vai para o cemitério para consultar mortos? E há Bíblias traduzidas com a palavra espírita, que só surgiu em 1857. Não existe a palavra espírita. E algumas são mais eficazes, falam médiuns espíritas. Tá? Saibam disso. Mas os profetas, ou videntes, ou oráculos, que eram tudo a mesma coisa, só palavras diferentes em momentos diferentes dos livros da Bíblia, porque eram épocas diferentes. Se você vai olhar, Davi muitas vezes mandava vir objetos para consultar Deus. Existiam pedrinhas para ele consultar, como a gente fazia antigamente as mesinhas, né? Para consultar os mortos. Filipe escutava espíritos, há relatos de espíritos constantes nos Atos dos Apóstolos, é riquíssimo de mediunidade. Peguem para ler agora, vocês vão ler com outros olhos. Os anjos, que a palavra na verdade eram mensageiros no hebraico, são espíritos. A ideia dos anjos com asinhas é uma ideia cristã. O judeu não vê o mensageiro com asinhas. Geralmente, a um dizer de um rabi, nós imaginamos um homem mais velho, que é mais sábio, sabe, com manta, às vezes com cajado. Nos lembra muito a imagem que nós temos de Deus, né? Quando botávamos Deus como forma humana. E o anjo que nós temos hoje no nosso conceito, para pensar, é resquício romano. Porque o que era Mercúrio? O mensageiro dos deuses, com aquelas asinhas nos seus sapatos. E o Cupido, que é a da mitologia, né, greco-romana, com as suas asinhas e arco e flecha. Um rapaz jovem. E não é jovem sempre o anjo com umas asas enormes?
São resquícios históricos, culturais que temos. Os anjos, na verdade, são espíritos. Então, é muito difícil a gente quebrar isso, porque a gente foi criado dentro dessa questão? É muito difícil, eu tenho ciência disso. Mas a gente precisa estudar para compreender de fato a verdade das coisas. A gente poder avançar. E nunca, e aí que é importante, não joga de goela abaixo o que você sabe para o outro. Se teu amigo, teu vizinho, teu irmão, tua mãe é de determinada religião e pensa diferente de você, respeita. Para que a gente no futuro não esteja nessa lista que eu li de espíritas que se degladiavam e botavam os outros, né, nas inquisições espíritas. Né? Então, evoluamos, estudamos. A Bíblia é um repositório muito cheio de... É incrível. Eu não consegui falar 10% do que tem aqui. Ó, tá? Não tem 10% do que está escrito aqui. Tá? E tudo isso que eu falei é baseado no livro Analisando as Traduções Bíblicas do Celestino, que vai estar aqui em Blumenau, no Fore Blue. Mais um outro livro, que é do Jaime Andrade, que é o Espiritismo e as Igrejas Reformadas, também um ótimo livro também. Está tudo ali, naquele livro. Li ele de cabo a rabo. Muito bom. Então, uma boa semana a todos. Desculpe-me se ofendi a crença de alguém, mas eu estou usando a razão, chamando vocês para evoluírem. Porque quem se apegar ainda hoje a Jesus pelo emocional, o primeiro que idólatra é o primeiro que joga pedra depois. Mas quando a gente tem uma base, a gente sabe onde está pisando, mesmo que os ventos venham ao contrário, nós não sucumbiremos. Permanecemos com fé, firmes na nossa crença. E isso é importante para crescermos aqui no coração, não só aqui, espíritas. Amai-vos e depois instruí-vos. Muita paz a todos, uma boa semana. Obrigada, André, pela palestra, né? Bem esclarecedora. Claro que a gente pode se aprofundar muito mais, né? Como ele citou, as obras do Severino Celestino, que é um dos palestrantes do fórum, né? A gente vai ter os livros lá também, à venda, são, além dos livros dele, mais de 1000 títulos, né? Que vai estar aberto já desde as 14 horas no fórum. E, aproveitando esse momento, né? Vamos, então, serenar os pensamentos, silenciar, né? Lembrando que na sala do passe, se beber alguma bebida alcoólica, né? Deixar a fichinha na cadeira ou devolver lá fora. Mas vamos silenciar então agora e ouvindo a prece do André. Mestre maior, amigo fiel, que tem velado por nós séculos a fim. Obrigado, Senhor, por estar conosco, por nos iluminar e nos orientar. Perdoa-nos a falta de fé, de boa vontade. Perdoa-nos, Senhor, muitas vezes deturpar Tua luz, sendo violentos para com o próximo, não amando plenamente, não seguindo os Teus passos, Senhor. Mas eis-nos aqui, pequeninos e falhos. Perdoa-nos as ofensas, Senhor, porque desejamos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal que está em nossas mentes e nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, por fim, a não ver a ausência do bem, mas sim nos reconfortar